Eu quero falar hoje sobre depressão, mas um tipo de depressão específico, a depressão por perda de propósito. Geralmente, existem vários fatores que contribuem para uma depressão, mas a depressão por perda de propósito geralmente se dá naquelas pessoas que sempre sonham, sempre tem um objetivo, sempre tem alguma coisa para alcançar, e muitas vezes a depressão vem para quando elas conseguem, alcançam o que querem e daí perdem o propósito. Existem também a depressão são aquelas pessoas que quando sofrem uma perda, que quando sofre alguma coisa ruim na vida, aí entra em depressão. Mas não é sobre essa que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar da depressão quando você olha aquela pessoa e fala assim: nossa, mas fulano conseguiu tudo, tem aquela vida, tem tudo e tá em depressão, não acredito. Então, aquela depressão que você vê, nossa, fulano tem a vida perfeita, tá, olha quantas coisas que ele tem e ele tá em depressão, não acredito. Deve ser frescura. Você sabia que é por esse exato motivo que a pessoa muitas vezes entra em depressão? Por essa depressão geralmente vem em quem tem mente de vencedor, mente de conquistador. Ele traça objetivos, ele traça metas, ele traça conquistas, sofre perda, sim, na caminhada, mas isso não abala ele. Sofre quedas, mas isso não abala ele. Às vezes ele pode desanimar, chorar no meio do caminho, mas isso dá força para ele continuar, força para correr atrás, mais ainda, se torna desafios. E quando ele alcança o que quer, que consegue tudo ali que ele traçou, aí, se não tiver uma outra meta, se não tiver um outro sonho, essa pessoa entra em depressão. Essa pessoa, ela cai em depressão. Por quê? Porque ela já alcançou os propósitos. Porque ela não vê mais sentido, ela já chegou no sonho, já chegou lá. E essas pessoas também, elas entram em depressão porque elas são consideradas loucas, principalmente pela família, pelos amigos, porque elas costumam sonhar sem condições nenhuma. Elas costumam sonhar sem ter como sonhar. Só que a diferença dessa pessoa também é que ela consegue alcançar. E ela é incompreendida. E muitas vezes ela luta sozinha. E muitas vezes ela sente muita solidão no caminho. Mas tem uma força dentro dela que faz com que ela alcance. E quando alcança, se não chegar, se não tiver um outro propósito, não tiver ali um outro desafio, essa pessoa cai. Esse tipo de depressão aconteceu comigo. Eu tinha traçado na minha vida. Eu vim do zero, do nada mesmo. Do nada. Não tinha nem onde cair morta. Sabe aquele ditado que seus avós dizem que não tem aonde cair morta? Pois é, foi bem assim que eu era. Aí eu tracei na minha vida, depois que eu tive a minha menina, você vai fazer a faculdade, você vai estudar, você vai ser independente. Eu vou construir casas, eu vou ter minhas lojas e eu vou voltar para a cidade que eu quero. Eu consegui tudo isso. Eu também tinha outro propósito, que era trabalhar por minha conta mesmo, ter meu próprio negócio, minha própria empresa. Com 21 anos, eu inaugurei a Londrina Videolocadora. Com 23 anos, a Londrina Calçados, uma das maiores lojas, no qual aqui da cidade que eu moro, na época de calçado, era uma das maiores. Agora tem outras, tá? Então, aí eu alcancei, beleza, vivi muito bem, consegui tinha duas empresas, construí outras, consegui. A minha menina estudou nos melhores colégios particular, entendeu? A minha menina foi para a faculdade, começou a ser independente, eu construí as casas e depois eu voltei para a cidade que eu queria. Pronto. E agora? Eu esqueci de traçar o futuro, o depois. E o depois, Lucy? Eu esqueci. E foi nessa época que eu entrei em depressão. Foi nessa época que eu parei e não conseguia mais ver sentido na vida. Eu já estava ali, já tinha tudo o que eu queria. E não é as perdas que eu passei no meio do caminho, os roubos que eu tive, os tombos que eu levei, que me fez desanimar, que fez com que eu chorasse, que fez com que eu desanimasse. Não, isso se torna desafio na minha vida.
Cada queda é um desafio para me levantar mais forte, entendeu? E quando eu alcancei tudo o que eu queria, eu perdi o propósito. Tava tudo ali. Eu tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha um propósito. Isso me fez entrar em depressão e quase me fez entrar por um caminho errado da minha vida. Mas eu quero falar para você que talvez você que está passando por isso hoje, que talvez é incompreendido, como muitas vezes eu sou e era incompreendida, você é louca? Como que você vai sonhar um negócio desse? Como que você vai fazer isso? Como? Você não tem nem outra. Os outros diziam, você não tem nem é o que a gente mais ouve. Você ouvia na época, ou você ouve, não tem nem condições de sonhar. Como que você vai realizar uma coisa dessa? Como que você vai fazer isso? Entendeu? E a gente consegue, sabe por quê? Porque a gente tem mente de vencedor, mente de conquistador. E eu conversando com outras pessoas, vencedora também, é o que faz ela entrar em depressão. Aí eu comecei a entender porque muitas pessoas ricas e famosas, muitas pessoas que estão lá no auge, elas se matam, elas entram em depressão porque elas conquistaram, porque elas já chegaram lá, só esqueceu de traçar o depois da rota. Porque o que faz a vida do ser humano ter sentido, o que faz a vida do ser humano faz a vida do ser humano estar sempre ali, dar vontade de viver, é você acordar no dia e ter um propósito para viver. Então eu quero falar para você o seguinte: se você está começando se você tem essa mente de vencedor como eu tenho e como várias pessoas têm, começa a traçar novos objetivos, novas metas de uma semana, de um mês, de uma data, e começa a sonhar de novo. E outra, sabe por que isso acontece, essa depressão também? Porque a gente é tão desacreditado, mas tão desacreditado, que quando o que nos desanima, a força para levantar de uma depressão dessa, é porque a gente não quer passar de novo por tudo que passou, já vamos começar de novo a falar que é impossível, já não vou ter mais, não tem ninguém do meu lado mesmo para lutar comigo, não tem ninguém ali para me ajudar mesmo, para que eu vou levantar? Se torna mais difícil levantar, porque é um levante sozinho, é um levante que tem raras pessoas do seu lado para te ajudar, para te levantar, para sonhar contigo, para te dar um ânimo. É raro porque sua mente está muito mais anos-luz à frente, evoluída. Então, é mais difícil porque a pessoa tem que levantar sozinha. E não é muito difícil ter alguém ali do lado para poder ajudar, que tem essa mesma mentalidade. Então, encontre força. Se você está passando por essa depressão hoje, como eu passei, como várias pessoas e clientes minhas passaram também, que tem essa mentalidade vencedora e entrou em depressão e está difícil levantar, porque é difícil levantar, que é uma luta sozinha, interna sua, começa a escrever. Escreve um novo sonho, escreve no papel um novo objetivo, escreve, começa a visualizar. Para me levantar disso, eu precisei escrever no caderno, mentalizar, não, isso vai ser o meu novo sonho. Se eu fosse ter um novo sonho, seria isso. Daí eu começar a pensar de novo, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Até aquilo internalizar dentro de mim, agora eu estou rumo ao novo propósito, entendeu? E levar muitas pessoas também que tem essa mente, não deixar. Talvez é jovem, talvez é de idade, talvez é velho, entendeu? Não deixar ninguém tirar os sonhos, não deixar ninguém tirar os objetivos, por mais impossível que você acredita que seja. Se o impossível pode ser para os outros, mas para Deus e para quem tem a mente próspera e abençoada, para quem tem uma mente de vencedor, não é impossível, porque nós damos um jeito. Mais do que nós temos um Deus. Então eu acredito hoje que para ser assim, tem que ter uma mente próspera e abençoada. Para conseguir levantar, tem que ter ajuda espiritual, sim, tem que ter ajuda de Deus, tem que acreditar em alguma coisa, porque quando o mundo está ali contra nós, estamos naquela depressão, quando estamos lá no chão, o que nos levanta, o que nos dá força é o próprio Cristo, é Deus. Não tem outra pessoa. Às vezes é só Deus mesmo, Deus contra o mundo. É assim. Então começa ali a pedir, Pai, ajuda aqui, escreve teu novo sonho ali, teu novo propósito, arregaça as mangas até internalizar e vamos de novo.
Porque as nossas quedas, as quedas de pessoas que têm mente vencedor, conquistador, elas são temporárias, entendeu? Então é mais uma. Se você está nessa depressão, que eu já consultei, gente, pessoas com essa mesma depressão que eu achava que eu era a única do mundo que entrava nesse tipo de depressão, enquanto ajudo depressão de pessoas que sofreram abandono, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Tudo que aconteceu comigo de ruim me dava era força. É por isso que eu consigo ajudar pessoas hoje. E eu só consegui, perdi as minhas quando eu alcancei tudo que eu queria, que eu imaginava que eu queria. Então, eu falo para você, escreve ali seu sonho, planeja, internaliza e vamos à luta. O mundo precisa de mais gente como nós, para ajudar mais pessoas a entender que não é impossível para ele, que não é difícil para ele. Se ele tem um sonho, ele é capaz de realizar sim. Se ele está se sentindo sozinho, abandonado na multidão, só ele, o sonho dele, Deus, ou talvez ele acha que até Deus abandonou, é possível sim. É possível sim, entendeu? Alcançar esse sonho. Muitas pessoas deixam o sonho morrer, o objetivo, porque os outros falam, porque os outros disseram o que a mãe falou, o que o pai falou. Mas a mãe você tem que ouvir sempre, muitas vezes, sempre, tá? Nos sonhos. O que a vizinha falou, o que o marido falou, o que a esposa falou, e aí mata a pessoa de sonhar. Então, o mundo, se você é vencedor, tá na depressão, porque suas conquistas já foram grandes o suficiente para você, que você se sente abandonado, se una comigo num propósito para que as pessoas, fazer os outros, seja seu vizinho ao redor, com a sua história, entender que é possível sim, que é possível acreditar, porque tem mais gente que não tem essa mente que você tem. Tem muito mais pessoas que não têm essa mente que nós temos do que pessoas que estão em depressão por ocasionalidades, por fatos que aconteceu na vida de ruim. Tem mais pessoas com depressão por isso do que por depressão por mente vencedor. Até nisso somos privilegiados. Porque é difícil, gente. É uma coisa ruim. Mas eu quero falar para você, hoje que eu saí, que eu tô bem, que é um privilégio. Se eu um dia caí, se eu um dia entrei em depressão, foi porque eu conquistei. Olha para sua história. Se você tem essa depressão, olha para sua história e veja quanto você já conquistou. E veja o quanto você pode deixar para a sua geração, para alguém do seu lado, que a vida, que os sonhos, que os objetivos é capaz sim. Que a pessoa é capaz sim de alcançar. E é isso que eu faço hoje, ajudando as pessoas a superar os desafios da vida. Seja na obesidade, que é o pior desafio, que é a pior humilhação. Seja para superar os sonhos de trabalho que já morreu, os objetivos. Isso me dá vida. Esse é o meu propósito, ajudar as pessoas a alcançar seus sonhos, alcançar seus objetivos, alcançar suas metas, chegar lá, não ficar ali preso em metodologia religiosa. Não quer dizer que você não tem que ter religião e seguir a igreja, não é nada disso. Mas ficar preso naquele mundo que te colocam na tua cabeça e tem que ser assim, pronto. Nada. Não, entendeu? Nada. Nós não precisamos assim, somos livres, tem que sentir liberdade. Essa liberdade de alcançar, de conseguir, de chegar lá. Entendeu? E vamos que vamos, você é exemplo. Você é exemplo, você é vencedor, você é conquistador e você pode chegar lá sim. Todo mundo pode conquistar sim. Todo mundo, desde que acredite em você e esteja pronto para enfrentar uma luta, que às vezes você vai ter que lutar sozinho. Que às vezes quando você cair, você vai ter que arrumar força sozinho para levantar. Porque não é fácil não. Mas a vitória compensa. Quando eu olho para minha trajetória lá atrás, a plantadora que eu morava no sítio, ajudava meu pai a plantar capim, carpir cerca, subir uma serra, fazer cerca e conquistar tudo que eu conquistei. Caramba, quantas outras pessoas precisam saber que isso é possível? Quantas outras pessoas precisam entender que é possível sim alcançar um sonho, não importa a condição que tá, a situação que tá, não importa da onde veio, da onde tá, não importa o que falaram, o que disseram, o que fizeram, que é possível sim alcançar um sonho, que é possível sim alcançar um objetivo, seja material, seja familiar, é possível. Então,
Aguarde o próximo vídeo que eu vou te dar mais dicas de como conquistar os seus sonhos e os seus objetivos.